Bom dia. Ok, estamos bem. Pode fazer a saudação aí, Lula. Ótimo, bom dia, é um prazer tê-los aqui, Ariovaldo Moreira, que é o advogado do Walter Delgatti Neto. Delgatti, bom dia também, né? Um prazer tê-los conosco aqui, Delgatti e Ari. E antes da gente começar a conversar, Walter, eu gostaria que o Ari falasse um pouco do como essa entrevista está acontecendo, de como fazer um disclaimer jurídico, porque ainda há questões que vocês têm enfrentado, têm vencido, né, várias batalhas jurídicas. Vamos falar aqui da verdade, de Sua Excelência o fato. O fato é, o Walter Delgatti, né, conseguiu obter aquelas mensagens, mas antes eu quero te ouvir, Ari, sobre a condução desse momento da gente chegar até aqui. Bom dia, Lula. Bom dia, Plínio. Para mim é motivo de satisfação estar com uma pessoa como Lula, uma pessoa que conheci em Brasília e tem profunda admiração. Lula, a situação do Delgatti hoje, no que diz respeito ao processo, existe uma proibição, né, uma proibição nos autos. O magistrado entende que ele não pode ter acesso à rede mundial de computadores. Ele não pode acessar a rede mundial de computadores. E em algumas situações também deixou claro que algumas entrevistas teriam que ser impedidas, em função de alguns assuntos, né, que acredita o magistrado que não tem que vir a público. Então, nesse momento, volta do meu lado, nós estamos no meu escritório. Quem fez o acesso à rede mundial de computadores e está, inclusive, coordenando todos os trabalhos nossos aqui é o Matheus, meu filho, que é advogado também, está na sala com nós aqui. Então, o Walter, nesse momento, não teve acesso nenhum à rede mundial de computadores, está sentado aqui do meu lado. E com relação à entrevista, né, óbvio que vocês vão abordar alguns assuntos, o Walter não pode, peço a vocês, que não fale nenhum assunto relacionado a situações que não foram divulgadas pela mídia. Então, é óbvio que ele pode falar qualquer assunto, entendo eu, que ele pode falar qualquer assunto que já foi publicado. A mídia já cansou de falar sobre as interceptações feitas pelo Walter, que foi divulgado pela mídia. Então, nesse sentido, foi que eu e o Walter conversamos e ele concordou em dar essa entrevista. Perfeito. Isso em relação às mensagens, não é, Ari? Exatamente, em relação às mensagens. Praticamente todas as mensagens foram divulgadas pela mídia, né? Não, exatamente. As mensagens são aquilo que a gente já sabe, já conhece, né? Vamos aqui... Todos já sabem as mensagens. Exatamente, e já tiveram a força, né, que levaram a esse momento. Walter, bom dia. Ari, bom dia. Né? Quem nos assiste, quem nos ouve nesse momento, vejam bem, está em cartaz nas telas de alguns cinemas, né? Poucos, porque houve um refluxo, né, desse movimento, o filme Amigo Secreto. Né? Esse é o título de um filme que está por aí, né, dirigido pela Maria Augusta Ramos, cineasta excelente, né, mas que tem também o apoio do Grupo Prerrogativas, do IRE, né, que foram grupos, são institutos, são instituições essenciais na luta pela restauração da liberdade e dos direitos políticos, né, de Lula. Mas esse filme, Amigo Secreto, ele não conta a história como a história de fato foi, porque o fato está aqui. O fato é Walter Delgatti Neto, que está ausente desse filme. E que estará ausente também de um filme ou série que vem sendo feito pelo Padilha, pelo cineasta, né, José Padilha, em torno dos arquivos do Glenn Greenwald. Né? Nem para o roteiro de Amigo Secreto, nem para o roteiro desse filme do José Padilha, o Delgatti teve longas conversas. E no caso do Amigo Secreto, que já está em cartaz, ele não é um personagem. Né? Ele é o homem por trás, por cima, por baixo, por dentro da notícia, mas não aparece lá. Walter, você assistiu ao filme,
né? Ou você soube do filme, você se sente um personagem ausente dessa história, aonde parece que jornalistas buscam o protagonismo de algo cujo fato central era você, é o que você conseguiu, é o que você levou, é o que você trouxe à tona, né? Por meio das mensagens. Bom dia, Luiz, bom dia, Plínio. Antes de tudo, é uma honra estar aqui com vocês. Foi bem difícil conseguir encaixar essa entrevista com toda essa burocracia jurídica, lembrando os procedimentos que eu não irei falar sobre processos que encontram-se em segredo de justiça, então um pouco de conversas que não foram vazadas ainda, ou até conversas de tipo particular. E começando, a sua pergunta, eu entendo que eu responderia isso com outra pergunta, sei lá, é possível contar a história da Inconfidência Mineira omitindo a figura do Tiradentes? Ou até, sei lá, o Descobrimento do Brasil e deixarem fora o Pedro Álvares Cabral? Então, eu acredito que não faça sentido narrar eventos históricos omitindo os principais agentes. E quanto ao filme, eu não assisti, mas pessoas próximas a mim assistiram e me contaram que, em momento algum, é citado meu nome, ou até a minha alcunha, algo do tipo. E quanto aos jornalistas, eu entendo que quem tentou levar o protagonismo da história foi o Amorim, o Leandro, que trabalha no Intercept, que nem foi para quem eu vazei. E tem até, é interessante, uma amiga minha, uma fonte fidedigna, mostrou uma conversa com o Amorim, que ela falava sobre mim e ele respondeu assim, com essas palavras, abre aspas, não precisa ter mais que 2 neurônios para entender que ele não passava de um estelionatário, que não sabia nem o que estava fazendo. Essa foi a resposta dele quando ela falou sobre mim. Então, após essa data, eu já esperava isso, era sabido, notório e previsível que ele faria, no mínimo isso, né? Perfeito. Então, vamos nos concentrar aqui nos fatos, Walter, porque há muito o que falar a partir do momento em que você chega àquelas mensagens. Veja bem, vocês estão aqui tendo vencido alguns processos judiciais, né, com o trabalho do Ari, teu advogado que está aqui do lado, entre eles aquele processo que dizia que você tinha um papel político, que você estava a serviço de uma estrutura política para fazer o que fez. E isso é mentira. Não aconteceu isso. Walter, você era afiliado ao PT, você recebeu ordem de alguém para fazer aquela busca, você tinha algum interesse político naquilo? Você tinha militância política antes daquele fato? Olha, o engraçado é que eu passei a ter interesse sobre política a partir do momento que eu fiz a invasão. Eu comecei a enxergar pelos bastidores. E até então, eu não tinha interesse político, eu não militava, eu estou um pouco ligado para questões políticas. Né? A minha vida era focada em outros interesses. Só que eles criaram esse enredo que havia o PT por trás, ou algum grupo político de esquerda, porque no início a tentativa deles era o quê? Era acabar com os casamentos ou deslegitimizá-los de alguma forma. Tirar a legitimidade deles, né? E aí eu quero chegar nesse ponto. Você chegou nos telefones porque você estava vivendo uma história pessoal também, uma história pessoal de retirada de direitos, que não tinha nada a ver com esse processo. Sim. Me fala dela. O que é que tinha havido uma denúncia contra você, que você não era o Walter Delgatti, o hacker de Araraquara, né? Você era o Walter Delgatti, aluno de Direito de uma faculdade privada em Araraquara,
e sofreu um processo de busca e apreensão, né, no apartamento onde você morava. Você, como é um personagem ansioso, tem dificuldade para dormir, tem problemas, né, de questões de ansiedade que te levam a ter que fazer uso de medicamentos. Você tinha esses medicamentos no seu apartamento, esses medicamentos foram tidos, e as receitas dele, como irregulares, e aí nessa busca e apreensão você acabou preso, né? Uma coisa completamente absurda. Você então começou a sofrer um processo de perseguição interna. Como é que foi esse processo e como é que você começa a perceber que tinha uma troca de mensagens entre promotoria e juiz e que você era vítima desse abuso jurídico, antes de ter conhecimento de qualquer mensagem? Está aí a gênese da tua busca. Sim, perfeito. Eu havia começado a Universidade de Direito em Calafate, em Ara, no caso, e o promotor que me acusou, ele era um professor do curso. Ele lecionava para o sexto período, algo assim. Entretanto, eu era o representante de sala e eu era o meio-campo entre os alunos e os professores. Então, tinha reuniões de professores entre os alunos, era eu quem participava. Então, eu falava sempre com ele, né? Em reuniões, não, e não de forma direta. Ou seja, ele sabia quem eu era e onde eu estava. E houve essa busca em minha residência. Eles encontraram um cesto com medicamentos, que alprazolam, que é de ansiedade. Na época tinha o clonazepam, que era o Rivotril e tal. E tinha as receitas. E eles apreenderam os medicamentos, as receitas, e eu fui denunciado por falsificação de documento das receitas e por tráfico de drogas. Uma coisa muito, muito absurda, né? E eu fui preso. E eu tive uma audiência marcada para depois de 2 meses, ou 2 meses e meio. Essa audiência, ela foi cancelada. Isso rolou por 6 meses. Foi quando eu fiquei desesperado, porque eu não conseguia entender aquilo, o que estava acontecendo, porque não fazia sentido. Inclusive, no presídio que eu estava, até os presos falavam, não, você está mentindo, você cometeu um outro crime e não quer contar o que é, porque nós aqui temos experiência e ninguém fica preso com medicamento. E no presídio, o médico do presídio me entregava os mesmos medicamentos todos os dias de manhã. Então, não fazia sentido algum. Os presos no presídio falavam, não. Ou seja, você estava preso em razão de uma busca e apreensão por uma denúncia anônima. Não era o Walter famoso, né, que tinha entrado nos telefones. Oi, Ari. Eu gostaria de pontuar, que eu participei desse processo com o Walter. No boletim de ocorrência, onde o Walter foi preso nessa data, é curioso isso. É fato e é verdade. O Walter sabia que a casa dele seria invadida pelos policiais naquele dia. Então, você imagina, uma pessoa que sabe que vão cumprir o mandado de busca na sua residência. E ia deixar algo ilícito na residência. Isso aconteceu e está no boletim de ocorrência. No dia que ele foi preso, ele afirma, eu sabia que vocês... É a coisa que ele fala para o policial. Ele espera os policiais nesse dia, sentado na porta. Olha que aperta a campainha, ele estava sentado na porta esperando os policiais. Isso é fato que eu acompanhei. Então, uma pessoa que tem algo a esconder ia aguardar os policiais cumprir uma mandado de busca na sua residência, ao menos ia fazer uma... Isso a gente... É bom a gente ter que pontuar aqui para a audiência, até, bom, primeiro, o som de vocês tem um pouco de eco. Se o Walter e você, Ari, quando forem falar ao microfone, puderem se projetar para mais perto e ficar parado, dialogando ali com a câmera, maravilha. Segundo ponto, o Ariovaldo Moreira é o advogado do Walter e por isso que faz essas ponderações jurídicas. Terceiro, para quem está nos ouvindo aqui, a gente está falando de fatos anteriores à chegada, à descoberta das mensagens.
para deixar claro que este personagem que está aqui, né, e que isso é fundamental na composição, né, da história verdadeira como ela é. O Walter não era um militante, nunca foi um militante do PT a serviço de nada, né, como depois os lavajatistas tentaram cravar, tentaram construir essa imagem, né? O Walter foi vítima de um processo ilegal também, que já caiu, inclusive, eles venceram esse processo na justiça, de busca e apreensão por uso continuado de medicamentos, tal, terminou preso por isso. E aí, uma vez preso, você tinha as audiências de custódia, que era a cada 2 meses, tal, e numa dessas audiências você percebeu a relação entre promotor e juiz por troca de mensagens durante a audiência. É aí que entra o nosso famoso Telegram, é isso? É isso, Luiz. É que, assim, a audiência de custódia é aquela que é feita 1 dia ou 2 dias após a prisão. Eu não tive ela. Então, se eu tivesse, eu teria a chance de falar com o juiz. E, por algum motivo, que até hoje eu não sei, eles esqueceram dessa audiência. E na audiência de instrução e julgamento foi quando eu pude falar. E voltando ao assunto, o promotor, ele pediu a prisão com o fundamento que eu estava no local incerto e insabido. Por esse motivo, era necessária a prisão. Só que ele me via na faculdade. E a prisão, o cumprimento dela foi feito dentro da faculdade. Porque ele autorizou o policial a entrar lá. Então, por que ele não autorizou o oficial de justiça a intimar lá, sendo que eu estava no local incerto e insabido? Começa aí o... E o promotor era professor da faculdade onde você estudava. Exatamente. Ele me via lá e ele pediu a prisão, assim que conseguiu, ele pediu que os policiais fossem cumprir dentro da faculdade. Uhum. E aí ele pediu e não me encontrava. Mas como assim? Não me encontrava e a prisão me encontrou no mesmo dia. Então, se a gente estivesse num filme, vamos dar um take aqui, um corte, né, e vamos avançar a fita. Aí você, numa audiência de custódia, você percebe uma troca de mensagem entre promotor e juiz. Aí você descobre que ele estava usando o Telegram. Né? O Telegram, que naquele momento, a grande propaganda do Telegram é uma rede inviolável. Ninguém consegue os códigos, ninguém consegue violar. Mas você queria provar, veja bem, não é o Walter que tinha quebrado o sigilo da Lava Jato. Você, em Araraquara, queria provar que havia uma conversa entre o promotor e juiz no seu caso. Aí você consegue, de alguma forma, quebrar esse código do Telegram desse promotor. E aí você descobre que... Oi, Ari. Só para pontuar, havia, à época, né, o Walter que me contou, um prêmio para quem quebrasse. Quem quebrasse as regras do Telegram. Sim. Até hoje o Walter não recebeu nada. Quebrei mais de 1.000, hein? Tem que reivindicar. Ele recebeu e não contou para o advogado. Perfeito. Então, Walter, você quebra e o que é que você encontra ali? Então, só para contextualizar, durante a audiência eu vi que o tempo todo ele mexia no Telegram e eu olhava, ele mexia no celular, na verdade, e perguntava. Depois ele retornava até o celular. E eu olhei assim e vi que era o Telegram. E depois eu fiquei pensando nisso. Por que ele estaria livre? Ou falando com alguém, ou falando com o juiz, ou com o delegado, ou então com a família, vai saber, às vezes. Só que isso, sei lá, isso é estranho, porque ele lia antes no Telegram algo e me perguntava. E após isso, eu fui inocentado. A receita que eu fui denunciado como que eu falsifiquei ela, o médico e o perito falou que eram de verdade, não eram falsificadas, e o medicamento, o médico me prescreveu e o farmacêutico me vendeu, então. Ou seja, você estava sendo vítima naquele momento de uma relação imprópria entre promotor e juiz, que é exatamente numa proporção Araraquara do que nós descobrimos depois da relação imprópria
procurador e juiz entre Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro, né, no caso da Lava Jato. Né? Aí, como é que você entra no Telegram? Tá. Isso aconteceu 2 anos. Paralelo a isso, havia um processo de estelionato, que eu fui absolvido também depois. Então, essa perseguição. E eu saí de lá, no presídio, e pensei, agora a vida volta ao normal. Só que não, as pessoas me viam como traficante. E eu explicando, não, pessoal, é medicamentos, eu fui sentar. Eles, não, é traficante, acabou. E aqui, é interior, um conhece o outro, e eu acabei sendo isolado de todos. Você foi estigmatizado como traficante. Uhum. Exatamente. E eu tive que deixar a cidade e iniciar o curso de Direito numa outra faculdade, sem contar quem era eu, o que havia acontecido. E nisso eu fiquei pensando, uma forma de provar à sociedade que eu era inocente, porque a justiça eu já havia provado, mas a sociedade não. E foi quando eu comecei a pensar, eu preciso acessar o Telegram dele. Eu comecei a pesquisar na época e via que era impossível, né? Não impossível, porque eu consegui, mas era praticamente impossível. Eu fiquei tentando isso por um ano e pouquinho, até que eu consegui. Numa noite, eu testava com o meu, né? Então, eu acessava o meu e consegui acessar o meu. E foi uma coisa simples, um procedimento simples, só que eu consegui. Depois de então, 1 ano e 2 ou 3 meses tentando intermitentemente. E quando eu consegui, eu acessei a conta dele e não tinha conversa. Às vezes promotor. Ele tinha uma ou outra, mas era bem pouco. E depois de alguns meses, eu consegui um segundo Telegram dele. E nesse segundo eu consegui as conversas. Então, eu consegui provar que fazia perseguições, que inclusive com outras pessoas. Que é um promotor fora da lei, extremamente fora da lei. Entendi. Perfeito. Nisso, eu pensava em vazar isso, mas e com um pouco de medo, por ser local, tudo, e comecei a acessar outras contas. E eu tive interesse em políticos, políticos, e fui indo. A partir da agenda dele, né? Isso porque o Deltan tinha estado em Araraquara ou em Ribeirão? Não. Ele foi a Ribeirão, só que no final eu vi que na agenda do coordenador do curso de Ribeirão tinha o Deltan, mas o Deltan, a agenda dele eu consegui pela agenda da Joyce Halsman. Na dela, eu vi o Deltan, eu não tinha muito interesse, mas eu vi o Deltan, falei, é uma coisa Lava Jato. E eu não sabia nem o outro nome dele. E pensei, eu vou acessar a Lava Jato e ver o que tem lá, que vai ser preso, porque era aquela fase de faculdade, o assunto da faculdade era prisão sem instância, Lula preso, então era o assunto da vez. Eu pensei, eu vou ler aqui e ter mais informações, se o Lula realmente vai ficar preso, se não vai sair, se o Lula cometeu crime, se fulano realmente se corrompeu, se não se corrompeu, quem se corrompeu e ninguém sabe ainda, eu tive essa curiosidade. E foi quando eu acessei a conta do Deltan e vi que tinha muita conversa. E comecei a ler aí por cima, eu pesquisei na época alguns nomes, inclusive do Lula, só que a hora que eu pesquisei o do Lula, eu comecei a perceber que algo estranho estava acontecendo ali. E foi quando eu exportei correndo as conversas, porque eu tinha que aguardar 24 horas, mas eu consegui um jeito de exportar na hora. Você entrou no telefone do Deltan e você percebeu pelo tom das conversas que tinha notícia ali, né? Aí você, para quem nos ouve, eu exportei as conversas na terminologia de quem atua nessa área, né, de internet. Eu exportei, eu reservei, salvei em outro arquivo para mim. Mas eu queria que você contasse aqui, para quem nos assiste, para quem nos ouve, o impacto, que você já me descreveu esse impacto, o impacto de você quando você começa a ler as conversas e comparar a situação que o Lula estava vivendo com a sua pessoal. Ou seja, você estava vendo que você estava sendo vítima por esse promotor de um processo de assédio judicial na sua condição, né, pessoal, que era o mesmo que o Lula vinha sofrendo na condição macro. Isso te provocou algum impacto?
Só antes de você continuar aqui, deixa eu ler uns superchats aqui. O pessoal, muita gente aqui, inclusive perguntando aí para o doutor Ari se o Walter não pode ser candidato a deputado federal, né, doutor Ari? Até o Cunha pode, pessoal falando, mas tem aqui um superchat da Ana Maria Santeiro, perguntando justamente isso que o Delgatti acabou de explicar para a gente, que, né, na sua primeira entrevista você disse que começou a pesquisar as conversas do juiz para entender por que ele te perseguia, né? Nessa se deparou com a Lava Jato. É justamente essa história que ele está contando nesse momento. Agradecer também o Marcelo Alves aqui, ó, viva Delgatti, o Brasil deve muito ao Delgatti e ele agiu em legítima defesa de outrem da democracia, por isso deve ser inocentado e condecorado. Também o Kleber Soares por aqui, grande brasileiro e verdadeiro patriota. Isso são os superchats, mas assim, o chat está super movimentado. E, bom, vamos continuar, que tem muita história ainda para a gente ouvir aí. Vamos Isso. lá. Me fala. Vou fazer uma coisa simples aqui, mas é jurídica e bem importante. Eu acessei o Cláudio do Telegram. Eu havia dito o celular, porque o celular é a forma assim, mais simples de falar e está em uso assim, com a população e a internet, mas eu acessei o Cláudio do Telegram. Isso. Ou seja, você acessou pela nuvem. Isso é fundamental, muito bom você falar. Ele acessou a nuvem. E não existe legislação, ou seja, ele não quebrou o sigilo do hardware, do aparelho. E o crime de quebra de sigilo é contra o hardware, né? Os nossos legisladores, né, precisam compreender que o software, a nuvem, não existe ainda uma tipificação para quem acessa isso. E aí é nesse vácuo que você entrou, né, e que nós conseguimos ter a história do jeito que ela é hoje. Oi, Ari. Ari quer falar algo. Naquele momento, o Walter, pelo conhecimento de informática, cursando, né, a faculdade de Direito, para ele, naquele momento, não estava cometendo um crime algum. Assim, o Walter poderia até falar algo nesse sentido, que você já falou isso para mim mais de uma vez, né, Walter? Perfeito. Vamos lá, diga, Walter. Eu tinha comigo, e com as leis que eu não estava cometendo crime, só que, por outro lado, eu lendo as conversas, eu sabia que, se fosse a vontade deles, eles iam me prender, iam inventar algo, iam fundamentar, ou fundamentaram e manter preventiva até que fizesse um acordo de colaboração determinado. E foi o que aconteceu. Então, eu posso falar que... Eu queria ouvir do teu impacto ao você ver aquelas mensagens e comparar a situação do Lula com a sua. Sim, eu comecei a ler aquilo e fui criando um interesse enquanto eu lia, porque eu lia o dia todo, eu não conseguia dormir mais. Eu estudava de manhã, estudava à noite também. À tarde eu lia e de madrugada eu queria ler. Dormia bem pouco. E lendo aquilo, eu comecei a perceber que o principal é o Lula, mas haviam outros, só que as táticas dele, os métodos que eles utilizavam lá, nada ortodoxos, né, mas eles... A perseguição com o Lula, eu me identifiquei, porque eu falei, caramba, por mais que comigo seja um medicamento, que eu tenha ficado preso, que eu seja apenas um cidadão, apenas uma pessoa que faz parte do povo, aqui não, aqui é um ex-presidente da República. E eles estão fazendo isso. E eu pensei, eu vendo isso, é aquela coisa, uma pessoa quando tem um problema ou algo e vê outra pessoa com o mesmo problema e sendo injustiçada, ela sente uma sensação de não sei explicar, mas é uma sensação de querer ajudar, ou então de expor aquilo, de mostrar que não era somente comigo, e também com ele, ou até parar os dois, ou até usar o dele para fundamentar o meu fundamentando o dele, sabe? É uma coisa bem complexa. E aí você entra numa ansiedade de ficar ouvindo, vendo, baixando os arquivos, são arquivos enormes, porque às vezes assim, houve caso de processos inteiros que estavam lá. Eu sei que o arquivo tem, pelo que eu li,
né, 2 terabytes, né, e você estava exportando aquilo. Então, você ficou naquele nível de ansiedade e chama um amigo para te ajudar a fazer essa gravação. E não dorme durante 1 ou 2 dias, não é isso? Não, eu fiquei um mês dormindo pouco. Dormindo. Eu comecei a me sentir estranho. Eu não sei explicar o que realmente aconteceu, porque enquanto eu estava me sentindo super bem por ter conseguido as conversas do promotor, eu me sentia bem também por ter descoberto algo que ninguém esperava. Você dormiria, Lula, com essa informação na mão? Olha, eu durmo muito bem, viu, Ari? Não, claro que eu não dormiria. E aquela coisa aqui também, Delgatti, ó, o pessoal falando aqui, você, Delgatti, merece uma estátua na principal praça de Araraquara, precisamos de você na Câmara Federal. O pessoal está fazendo essa campanha aqui, meu cara. O João Pedro também, que é nosso amigo aqui, que é um garoto que desenha, falou que quer aqui, ó, meu nome é João Pedro, sou artista autista, afiliado ao PT, quero dizer que nesse tempo de pandemia aprendi muito sobre política. Tomei algumas lições e me arrependi de ter falado com alguns bolsonaristas. Né? Falou que quer ser seu amigo também. Eu quero até emendar essa pergunta do Lula, porque quando você teve ideia, quando chegou você teve noção, Delgatti, da dimensão histórica que tinham essas mensagens. Porque, assim, é uma coisa que, se a gente for pensar, se não fosse essa sua descoberta, hoje, muito provavelmente, né, a gente teria uma continuação desse processo histórico da Lava Jato, que levou na cadeia. Né? Quando você teve noção disso, e justamente é o que o Lula está querendo saber, qual a sua reação? Porque eu não dormiria também meses, viu? Eu durmo muito pouco e ficaria acordado, viu, doutor Ari? Olha, quanto à dimensão histórica, eu não tive ainda. Eu não alcancei ainda, até hoje, porque a cada dia eu leio mais, que eu pesquiso mais, porque, como eu disse antes, eu estava cru de política. Eu sabia apenas, passava na TV, apoiava a Lava Jato, e se o Moro se candidatasse a presidente da República, eu votaria, se ele se candidatasse ao Papa, eu votaria, se tivesse eleições de Papa. Eu falaria, não, o Moro tem que ser o Papa. Eu pensava assim. E lendo aquilo, eu tenho um discernimento muito bom. Exemplo, um assunto que eu não conheço, se eu tenho interesse nele, eu vou bem a fundo. E foi o que aconteceu lá. Eu acabei criando interesse e pesquisando muito. Então, eu lia um trecho, buscava na data, no Google, o que aconteceu naquela época. E foi quando eu comecei a ter conhecimento assim. E é aquela coisa. Uma coisa é ter conhecimento pela TV, sei lá, por jornais, ou seguir apenas alguém. Eu não. Eu tive esse conhecimento lendo os bastidores, sei lá, porque inclusive eu vi deputados, senadores, do presidente da República, do STF, ex-presidentes, eu fui bem parcial. Eu acessei a Dilma, acessei a Manuel Haddad, acessei o Bolsonaro, acessei todos que eu conseguia. E nisso, eu comecei a ver, desde nudes até a votação de uma PEC, pelos bastidores. Então, essa foi a forma como eu passei a ter o conhecimento de verdade do que realmente acontecia. Você começou a ter uma pós-graduação, ainda estudante de Direito, em Direito Criminal, em Direito Constitucional, não é isso? Em processo legislativo. Exatamente. E voltando ao assunto do Lula, do ex-presidente, eu lendo aquilo, eu fiquei indignado, porque eu pensei, o que estão fazendo com ele é o mesmo que fizeram comigo, e de certa forma, isso que eles fizeram, eles conseguiram afetar em cheio a democracia, porque conseguiram empichar uma ex-presidente que foi eleita com votos, e depois ainda prender o candidato que era o favorito nas pesquisas. Na minha cabeça, que ainda era crua, eu pensava que eu vazando isso, eles iam cancelar as eleições e fazer outra. Eu pensaria que imediatamente. Aí, Walter, chegamos aí novamente como se eu fosse um roteirista e a gente tivesse aqui num doc, coisa que quem fez filme já sobre esse caso deveria ter feito. Vamos dar um take aqui.
Você reuniu todas essas informações, mais de um mês sem conseguir dormir, você tinha aquilo, você mergulhou, foi ler, e você começou a formar consciência, isso, você não era militante do PT, você não tinha relação com ninguém, nem mesmo em Araraquara. Aí você resolve, Dia das Mães de 2019, você diz, não, vou ligar para a Manuela Dávila, cujo celular você tinha acessado, né, pela nuvem. Então você passa um recado, né, um recado escrito, né, aí não sei se foi WhatsApp ou Telegram, para a Manuela no Dia das Mães. Manuela, a gente está falando de 2019, Manuela que já estava sem mandato, né, tinha sido a candidata a vice do Haddad. Você manda um WhatsApp dizendo o que e como ela te respondeu. Por que isso é fundamental aqui no nosso roteiro dessa entrevista? Porque é a Manuela que vai conduzir o Walter até o Glenn, e o Glenn que vai aí começar a trabalhar a eclosão dos fatos e das mensagens. Sim, eu havia pensado em jornalistas, só que a maioria deles, assim, os mais famosos que eu conhecia, todos conversavam com o Deltan, então não faria sentido, porque eu entregaria ao jornalista, ele avisaria o Deltan e eu poderia ser preso, algo do tipo. E foi quando eu pensei no John Willis, porque ele estava asilado. Eu pensei, eu vou tentar chamá-lo, provavelmente ele, por estar em outro país, pediu asilo, tudo, ele vazaria isso. E ele não respondeu, só que eu chamei ele pelo Telegram da Manuela, porque eu sabia que se um estranho chama no Telegram, eles não respondem. Se é uma figura pública, ou alguém muito famoso, eles não respondem. Então, eu usei o dela. Só que nisso, ela viu que eu tinha acessado dela, porque assim que a Lava Jato avisou que eu havia sido invadida, o Telegram começou a atualizar. Então, eles enviavam uma notificação que um celular acessou. E avisou ela. E eu vi que ela viu a mensagem, porque apareceu como vista. O que eu fiz? Eu acessei um outro Telegram que estava aberto, que era o do Cid. O não Ciro. O Cid Gomes. Bom, e chamei a Manuela. E falei, Manuela, você confia em mim? Ela falou, sim, Cid, confio. Então eu falei, olha, aqui não é o Cid. Ou seja, a Manuela falou com você como se você fosse o Cid, a primeira resposta dela. Isso. E ela perguntou, você aconteceu algo? Eu não lembro muito bem agora, mas foi isso, mais ou menos isso. E foi quando eu falei para ela, olha, eu não sou o Cid, eu acessei um Telegram, inclusive o seu, e mandei print para ela, que eu havia acessado dela. Que era uma forma de mostrar que realmente eu consegui acessar. E falei, olha, eu acessei o da Lava Jato e outros, e na Lava Jato tem muita coisa errada. E nas palavras que eu utilizei na época, que eu vi um livro da Lava Jato, eu falei, olha, eu tenho conversas aqui que conseguem inocentar o Lula, conseguem mudar todo o cenário e acabar com a Lava Jato, porque eles estão cometendo diversos crimes. E ela ficou, acho que um pouco assustada, não sabia o que fazer, ela acho que ligou para alguém, algum advogado, depois eu fiquei sabendo na mídia, e ela me informou, olha, eu sou jornalista, então eu poderia receber as conversas, e eu não sabia que eu era jornalista, só que eu vou conversar aqui com alguém e te respondo. A Manuela, então, te responde que, de fato, a Manuela Dávila, ela é formada em jornalismo, ela é jornalista profissional. Então, ela responde que ela não daria curso ali por ela, mas ia te apresentar a alguém. E nisso ela não respondeu mais. Aí depois ela perguntou o que eu queria com isso. Eu falei, olha, eu quero justiça, eu não quero dinheiro. Essa conversa tem na internet, ela tirou o print. Deixei isso bem claro, porque ela afirmou o depoimento dela. O depoimento dela, ela afirmou isso. E realmente eu queria isso, porque eu queria mostrar o que fizeram comigo, o que fizeram com o Lula, com os demais, e de uma certa forma eu iria provar de forma ampla, porque a minha cabeça ainda estava focando em mim. E ela não respondeu, eu peguei algumas conversas em áudios e enviei a ela, da Lava Jato, com a voz deles. E fui tomar café da manhã, em casa. Peguei um pão, comecei a esquentar na sanduicheira,
Deixei o celular no quarto e não percebi que estava no silencioso. E quando eu voltei, tinha umas 20 ligações dela. Porque ela ouviu os áudios e falou, caramba, calma aí. E foi quando ela me passou o contato do Glenn e era o Signal. Ele não acessava o Telegram. Eu falei, não. Tá, e já era outro software, já era o Signal. Eu falei, não, eu só vou falar se for o Telegram porque eu tenho controle. Eu sei se aqui vai invadir, se não vai invadir. Mas antes você foi dar uma apurada sobre quem era esse tal de Glenn Greenwald. Qual era dele? Aí é que você descobre que ele estava na ponta do caso do Snowden e tal, tinha um filme, não é isso? E você não sabia quem era o Glenn. Eu não conhecia nem o Snowden. Eu fui assistir o filme do Snowden 2 ou 3 dias após isso. E ela passou o contato do Glenn, eu falei que eu não tinha o Signal e que eu falaria apenas no Telegram. E logo, após 5 minutos, ele criou uma conta no Telegram e entrou em contato comigo. E eu telefonei para ele, então nesse momento eu confiava no jornalista, porque eu confiei na Manuela e a ponto de ligar e explicar com a minha voz, que é um dos motivos que eu não aceitei entregar no jornalista antes que tinha contato com o Deltan. E na conversa com a Manuela, ela fala do jornalista, eu falo para ela, olha, mas eles estão todos como a Lava Jato, eu vejo conversas aqui. Ela falou, não, esse pode confiar, ele tem um Oscar de alguma coisa. Ela disse isso, eu pesquisei e aceitei. Tudo bem. E liguei para ele, expliquei o que eu tinha, enviei um pouco de conversas e comecei a enviar os arquivos, porque tinha muito arquivo de foto, de PDF, vídeos. Só que eu comecei a enviar pelo Telegram e ficou, sei lá, 6 dias enviando arquivos. A quantidade era tão grande que ficou esse envio até ele e nesse meio tempo eu continuei lendo as conversas. Foi aí, após tudo isso, que surge a figura desse amigo da faculdade, porque antes ele não sabia, eu apenas chamei ele para ajudar a ler depois que eu havia feito tudo isso. Então ele foi apenas uma pessoa que estava lendo, ele poderia ser uma pessoa comum, uma pessoa, ele não faz parte da invasão, não faz parte de nada. Ele teve acesso às conversas e eu limitava ainda. Ele enviava apenas um chat, apenas um grupo, e ele ia e me ajudava para ver se tinha algo, e no final ele acabou não encontrando nada, porque ele não teve o discernimento de entender, porque as conversas eram particulares, assim, tipo, era um grupo de curadores que usavam o celular particular, porque se usasse funcional, alguém acima deles teria acesso ao conteúdo. Então, eles não falavam como eles falam nos autos, né? Era um pouco formal, com gírias lá de Curitiba, gírias entre eles, mas eu acabei fazendo um mapa na época de gírias, de abreviações, eu fiz tudo isso. Não, você faz o mapa, né, que conduz a apuração, né, para ajudar na apuração do pessoal do The Intercept. Aí você já estava num sistema, porque aí o Glenn, como jornalista, editor do site, com uma equipe profissional por trás, aí começa a dar um curso de apuração às informações que você tinha. E começa as preparações das primeiras reportagens. Nesse ponto, e aí, como não caiu de um disco voador no colo do The Intercept, é aí que a gente começa o roteiro do Amigo Secreto, né? Mas tudo isso anterior foi limado da história e será limado também do filme ou documentário que o Padilha está fazendo, baseado nos arquivos do Glenn. Por quê? Porque não estão se dando ao trabalho de procurar a fonte original da notícia, que é este personagem aqui, real e concreto, que é, né, o Walter Delgatti Neto, que foi quem chegou aos arquivos e que levou ao The Intercept. Então, é disso que... Aí, a partir daí, vem toda essa relação. Quero só fazer dar um aviso aqui, que ainda estão reclamando um pouco do som. É fundamental a gente deixar claro que há eco, sim. O Ari e o Walter estão falando, não, calma, não precisa mexer aí. Né? Estão falando à distância
do vídeo, da tela dele, do microfone, porque o Walter, por uma decisão judicial estapafúrdia, não pode ter acesso a hardwares que tenham conexão com a internet. Por isso, ele está junto com o advogado dele, no escritório de advocacia do Valdo Moreira, em Araraquara. Isso, então ele não pode ter esse acesso direto. É por isso, e é o que temos, né? Não é um problema nosso, é uma contingência, mas tem notícia aqui. Tem notícia aqui, perfeito. Isso. Né? Perfeito. Né? Tem notícia aqui. Né? Então, bom, vamos lá. Walter, aí você começa a auxiliar o trabalho jornalístico do Intercept. Né? Eles começam a dividir as mensagens, os blocos, entre o que tem áudio, o que não tem, e a contextualizar, fazer todo o trabalho de edição, como nós vimos no que foi divulgado. Mas aí tem um estopim, tem um momento que é atribuído a você essa questão, essa pergunta, que não foi você quem deu aquele telefonema, é que o Glenn diz que havia um interesse, né, que você teria procurado, ou que alguém se passando por você teria procurado o Glenn para perguntar quando é que seria divulgada a primeira matéria, porque você queria fazer aplicação na Bolsa, queria ganhar dinheiro na Bolsa, no mercado financeiro. Isso aconteceu? Olha, como eu havia dito, esse rapaz da faculdade, que eu não vou citar o nome, porque ele é um delator no processo, e eu não posso citar o nome dele, ele começou a ler, e como ele não encontrou nada, eu deixei o celular que eu falava com ele, porque eu fiz uma prova e fui mal na faculdade, porque eu fiquei focado nisso, e falei, não, eu vou focar nas provas, e deixei o celular com ele. E ele avisa o Glenn, inclusive, o Glenn afirma isso no livro, e também ele afirma isso em entrevistas, que a voz mudou, e esse tempo o rapaz disse que eu estava em semana de provas. E realmente aconteceu. E esse rapaz é a voz que, inclusive, ela está na denúncia que é pública, a conversa com o Glenn, e um laudo pericial, atestando que a voz é desse rapaz, não é minha, e é ele quem fala sobre investimento. Inclusive, em delação, ele afirma que realmente ele falou isso e que ele pensou em investir no Glenn. Sem me avisar, porque nesse momento somente ele tinha contato com o Glenn e com a Manuela, porque na época havia um perfil que era o Pavão Misterioso, que atacava o Glenn. E eu descobri quem era. Eu consegui o final do celular no Instagram, encontrei o celular, coloquei ele inteiro e foi. E o celular estava em nome do Alan dos Santos. Do quem? Então, do Alan dos Santos. Lauro Santos. Não, Alan dos Santos. Arno Santos. O Alan que está falando aqui. O Alan dos Santos. O Alan dos Santos, sim, o bolsonarista, blogueiro, perseguido, foragido da justiça, né, e que, como foragido da justiça, vai aos atos bolsonaristas. Exatamente. Seria o projeto de estimação, né? Então, esse rapaz, ele fez essa pergunta ao Glenn, só que mesmo se o Glenn respondesse, seria impossível ele alcançar porque ele não tinha conhecimento em investimento. Ele abriu uma conta no Nubank na época e tinha umas quatro páginas ensinando a investir. Ele pensou que era investidor e pensou que teria impacto na bolsa. Não teria impacto algum e não daria certo isso. Não. Ele fala que ele investiu R$200 e ganhou 50 centavos. Ele conta isso. Tanto que ele responde por lavagem de dinheiro por esses 50 centavos. Ou seja, esse teu amigo, que você tinha chamado para te ajudar, ele descobriu o investimento, achou que ia ficar rico com informação, através de uma propaganda do Nubank, abriu uma conta no Nubank, achou que era um investidor, que ia ganhar dinheiro na Bolsa com essa informação e entrou no circuito da relação você e Glenn Greenwald, da Intercept, e ele foi o estopim real, né, para que o Intercept antecipasse a divulgação
da série de reportagens. Só quero te falar uma coisa, talvez ele tivesse movido, eu vivi, né, muito por dentro a questão há 30 anos, tá, do inquérito do PC Farias, né, e eu estava na redação da Veja, a Veja foi um veículo central nisso. Nós descobrimos naquela época, tá, que o homem da TI nosso, da sucursal do Brasília, ele vendia informação para o mercado financeiro sobre a capa da Veja. Então, esse teu amigo estava floreando um pouco... Amigo da onça, né? Não, amigo da onça, amigo naquele momento. Né? Então, vamos... E ele fez esse magnário que ia ficar bilionário, e é aquela coisa, se pessoas como ele estivessem no meu lugar, nada teria acontecido. Não teria coragem de vazar, teria tentado vender o material, porque aquele material, naquele momento, era muito valioso. Só que eu como sofri aquela injustiça, a minha experiência de vida, que foi um dos pontos que fez com que eu não vendesse, que eu entregasse. Então, essa somatória de fatos que resultaram no que aconteceu, e o protagonismo é do Demorim, é de fulano, não é meu. Não, o protagonismo não é deles. E é isso que a gente está querendo corrigir aqui. Não, pois é, mas é isso que a gente está querendo corrigir aqui. É o seguinte, o Walter, e Ari, né, e Plínio também, a história é contada pelos vencedores. E nós estamos trazendo aqui um vencedor, né, que é você, Walter. Você venceu nesse processo. Quem tenta usurpar essa condução, e infelizmente, veja bem, infelizmente o jornalismo, mesmo na mídia digital independente, foi contaminada por essa ânsia de protagonismo, e não pelo papel real que o jornalista tem, que é de mediar a notícia até o público maior. Diga, Paulo. Olha, eu vislumbro que a própria Lava Jato aconteceu devido a essa ânsia de protagonismo, a ânsia do furo, a ânsia de ser o primeiro a divulgar, a ânsia de sei lá, de fazer qualquer coisa para conseguir ter a notícia, porque, de certa forma, eles nem checavam. O Dallagnol encaminhava a conversa e minutos depois estava pronta a reportagem. Isso eu vi. Isso não é notícia, não é news. Eu via as conversas, ele encaminhando a tal jornalista, e depois de minutos a reportagem no ar gigantesca. Aí vamos dar mais um take aqui. O The Intercept solta os áudios, aí ninguém sabe qual é a origem, né? O Moro, o Deltan, eles tentam desacreditar o processo, dizer que não foi deles, não conseguem provar que as mensagens não eram deles, começa um estremecimento, e aí o Sérgio Moro, que é ministro da Justiça, cria uma operação policial, né, faz um trabalho de investigação e espionagem, chega até você e a alguns de seus amigos. Há uma operação policial, você é preso e apresentado como o hacker, né, de Araraquara, preso e tal. E aí vem, veja bem, o Sérgio Moro, que estava sendo revelado ali na persona juiz dele, né? Ele, agora como ministro da Justiça do Bolsonaro, com poder sobre a Polícia Federal, ele manda, então, te prender, e mais. O objetivo dele era destruir os arquivos, coisa que ele nunca conseguiu fazer, porque o delegado inicial da Polícia Federal, o Zampronha, Luiz Flávio Zampronha, não deixou. O Zampronha, eu via que ele estava sob pressão, ele fazia interrogatórios também no celular, então, ele falava, olha, ele falava ao advogado, eu sei que os demais não tem nada a ver, eles não fizeram parte, só que eu cumpro ordens. Então, ele falava isso, ele sabia o que estava acontecendo. Ele precisa da motivação. Eu preciso da motivação. E só para contextualizar o assunto anterior, foi aberto um inquérito que investigou o mandante, com todo o poder de polícia, de quebra de sigilo. O delator, que hoje é público, ele falou que o Palocci estava no meio, que chegava até o Lula e morava em Ribeirão Preto. Teve toda essa articulação. E no final, o novo delegado, que inclusive é bolsonarista,
ele fez um relatório falando que ele conseguiu provar, isso é público, ele provou, com provas documentais, com áudio, ele provou que eu fiz isso sozinho, que eu não tive apoio de ninguém, e que foi feito em casa, no meu computador, e que fui eu quem escolheu os áudios. Para a decepção do Sérgio Moro. Então, ele fez esse laudo e o Ministério Público aceitou e pediu arquivamento. Ou seja, toda aquele samba de uma nota só que eles fizeram, né, que eram estelionatários, que eram criminosos, havendo sido pauta do PT, encerrou nisso, porque o delegado que era para ser um delegado parcial contra mim, falou, não, olha, ele foi bem justo, viu? Essa decisão dele foi extremamente imparcial. Ele falou, não, eu consegui provar, eu não estou suspeitando, eu provo que ele fez isso sozinho. Então, acabou esse inquérito. Tanto que o Zampronha foi perseguido internamente na Polícia Federal e perdeu os seus cargos de chefia, né, a partir dessas decisões dele, no caso, e sobretudo não destruir. O Zampronha insistiu muito em relação, em motivação, só que no último dia ele olhou para mim e falou, olha, eu sou da risada, e falou, você é meio louco, né? Ele falou, porque realmente você fez isso por fazer, você não é mano de ninguém. É inacreditável. É inacreditável, ele disse e estava risado. Então ele saía, voltava e estava risado. E foi quando ele falou, olha, acabou o inquérito, agora vai continuar. Apenas. Mas eu não parei isso com relação ao Antônio, concordo com tudo que você disse, mas ele instalou um grampo ilegal. Sim, era a próxima pergunta que eu ia te fazer. No meio desse processo, houve um grampo ilegal na sua cela em Brasília. Lula, só vou dar uma pausa aqui. Ó, o pessoal tem bastante gente, o pessoal acompanhando aqui. Aproveitar o pessoal aqui pedindo para vamos dar like. Aqui muito superchat. A Lúcia Quirina aqui, ó, falando que maravilha ver o Delgatti aí sendo entrevistado. Amei. O João Fernandes também, parabéns, Revista Fono, por essa importante entrevista. Obrigado também de Nilma aqui do Super Sticker, o Abaixo Neoliberalismo. Tem também aqui uma pergunta do Ricardo Grilo sobre, afinal, depois de tudo esclarecido, o que está faltando para o Walter ser inocentado. E tem uma da Tereza Domingos, que eu queria justamente fazer esse cortezinho, fazer só um parênteses aí nesse filme que o Lula está contando, que ela fala aqui, ó, doutora Ari Delgatti, muita força na luta pela defesa e verdade dos fatos. Como podemos apoiá-los? Você está trabalhando? Eu queria até, acho que essa é uma curiosidade que eu tenho, que as pessoas têm, porque o que a gente tem visto, né, Walter, que o que aconteceu e que você desvendou com o Lula, hoje você está sofrendo em partes ainda, continua sofrendo, que é uma perseguição tanto judicial quanto até por setores, como o Lula está falando muito bem aí, dessas pessoas que se beneficiaram na imprensa, na mídia, né, com o seu trabalho, que acabou sendo um trabalho, né, e daí a gente quer saber como é que está a situação hoje, né, e como é que você vê, daí depois a gente volta para o filme do Lula, mas como é que você vê esse processo hoje que está passando pelo que o Lula passou, né, você acredita que você vai sair igual o Lula aí, né, realmente com o papel na história que você merece? Atualmente, eu estou cursando Direito, porque o Fernando Moraes fez uma campanha, ele me ajudou bastante também financeiramente, tanto que agora acabou já a campanha dele, né, as verbas, e eu tenho restrições que elas são a proibição do acesso à internet. Então, eu não consigo trabalhar na minha área. E fora isso, eu estou com as fontes bloqueadas, veículos que eu tinha estão apreendidos ainda, ou seja, eu estou há 3 anos sem acesso à internet. E o juiz não decide isso, tanto que eu preciso de um RG novo, eu fui ao Poupatempo, eles só fazem o ordenamento online. E eu não pude fazer. Eu estou impossibilitado até de pegar uma segunda vez da TIE. Qual a vocação? Sim. Eu não consigo colocar uma vocação. Até para dirigir um Uber, como o doutor está lembrando, eu estou impossibilitado, porque ele usa o aplicativo por internet, e se eu fizer o cadastro lá, eu estou quebrando o cautelar e
eu serei preso. Então, isso me possibilita de trabalhar, e eu fico sem acesso a dinheiro. Quem me ajuda, no final, é o advogado, são pessoas assim, porque é difícil arrumar um emprego que seja fora da minha área. Eu conseguiria... Sim, e talvez suspenda a faculdade. Só que o juiz, as petições que o advogado faz, ele explica isso. Isso vai contra o direito ao trabalho, ao estudo, e o juiz fala não. E não libera a internet. E o TRF também acompanha o juiz, o STJ, e no STF, a preventa é a Rosa Weber. A Rosa Weber foi vítima, ou seja, ela não pode julgar, ela julga. E a Rosa Weber, o gabinete dela é onde o Moro trabalhava. E quem decide no STF, por mais que pareça que seja o ministro, não, são os assessores. Então, as decisões do STF, elas são incríveis. Exatamente. O que você está falando é que a sua petição para voltar à vida normal, a petição final, está no gabinete da ministra Rosa Weber, que vai assumir, agora em setembro, a presidência do Supremo Tribunal Federal. E está parada na assessoria dela, assessoria que, na época do Mensalão, era chefiada pelo Sérgio Moro, né? E ela talvez tenha deixado amigos, né, ali no gabinete. É isso. E no processo, um juiz, ou um advogado, ou réu, não pode ser duas partes. E ela é duas partes. Ela é vítima e também julgadora. Isso não existe no direito. Não, ela é vítima. Tem um laudo no processo comprovando que ela é vítima. E ela não julga, não pauta e fica nisso. Então, eu acredito que seja, sei lá, eles pensam que eu tenho acesso à internet, eu tenho rede social, e com rede social, na cabeça deles, eu tenho uma cópia do material e eu posso divulgar conteúdo de interesse particular. Eu acredito que seja isso, o que eles pensam. Só que esse pensamento deles, se for esse, né, eles estão violando a Constituição. Walter, no meu encerramento aqui, eu quero voltar a essa questão do teu dia a dia, de como você está fazendo e lutando para sobreviver, do que pode ser feito agora para a gente contar essa história profissionalmente, que é algo que pode e deve te remunerar, né? Mas eu acho que muita gente que está aqui conosco quer ouvir desse episódio, né, em que você descobre, você está na cela preso, e, aliás, trazido para Brasília de maneira indevida. Por quê? Porque tudo que você respondia é em Araraquara. Por que te trazem para Brasília? Né? Mas te colocam aqui em Brasília, numa cela, tentando fazer com que você se digladie, né, com um amigo seu que tinha sido preso junto, e aí você sai um dia para o banho de sol e descobre que tem uma sombra na janela, que era algo que não estava colocado, e essa sombra na janela era o quê, Walter? Olha, foi assim, na verdade, eu sempre fiquei em Brasília, só que eu estava no presídio, na Papuda, e o Thiago, o delator, que eu fez a delação e não posso falar o nome, eles mantiveram eles na superintendência, e não no presídio. Por quê? Porque ambos estavam negociando um acordo de colaboração e eles não podem misturar. Porque aquela pressão que eles faziam para dilatar, todos aceitaram, porque eles eram inocentes. Eles falaram, eu vou inventar aqui qualquer coisa e sair daqui, porque a vontade deles era sair de lá. E como eu não aceitava o acordo, eu nunca faria, porque eu não, sei lá, não imputaria um crime a alguém, porque eu estaria fazendo o mesmo que eles fizeram comigo, o mesmo que fizeram com o Lula. Então, era a estratégia lavajatista que você já tinha desmascarado para você mesmo. Né? E o delegado, ele fez um pedido ao juiz que eu fosse até a superintendência para ser ouvido. Chegando lá, me colocou na cela com o Thiago. E logo que eu cheguei, ele falou que estranho você vir aqui e tal. E a gente começou a pensar, será que não colocaram uma escuta aqui? E de repente ele falou, olha, o Thiago falou, a sombra mudou na parede, no buraco. Tinha uma entrada de ar, de sol, e ele estava 4 meses lá, e lá
não tem televisão, não tem nada, apenas um vídeo que tinha. Então, ou ele lia ou ele via essa sombra, né? A sombra virou amiga dele, né? Ele via até a hora pela sombra. Então, ele falou, ela mudou. Eu falei, então, olha, ela é muito alto. Eu falei, eu vou te erguer e você sobe lá e vê se tem algo. Ele subiu e falou, ó, tem um fio aqui. Eu falei, então quebre ele, puxa. Ele pergunta, eu posso quebrar? Eu falo sim. Tanto que isso está no laudo da perícia do grampo. E ele puxou o fio, era um fio simples, não parecia um grampo. Eu comecei a olhar, eu descasquei ele e tinha um número de série. Falei, ué, fio com número de série? Não faz sentido, porque o número de série, ele tinha até o Bob. Pensei, ué, um fio. E avisei o advogado, entreguei um fio. Né? Ah, e bem um dia o advogado chegou. E eu falei, ó, doutor, eu acho que isso aqui é um branco. Entreguei a ele. E, de repente, eu estou na cela, chega um delegado de fora, da corregedoria, e chama para ser ouvido, né? Eu falei, não, mas eu vou ser ouvido sem advogado. Ele falou, não, pode vir, se você quiser ficar em silêncio, pode ficar em silêncio. E perguntou desse grampo. E eu expliquei tudo o que aconteceu. E o delegado, na época, falou, não, isso era um fio de chuveiro, você nem tinha chuveiro na superintendência. E a mídia comprou isso, né? Falou, não, era um fio de chuveiro. E depois ficou público a decisão do juiz que autorizou, porque o juiz autorizou esse grampo, escuta. Segundo o juiz, Ou seja, vocês denunciaram na época já, e ao denunciar, foi mostrado o fio, foi mostrado que era um grampo, e aí a resposta da polícia era um fio de chuveiro. Chuveiro que vocês nem tinham na cela. E se tivessem, era um chuveiro de água fria, não era um chuveiro elétrico. E a Polícia Federal chamou a corregedoria e abriu um inquérito para investigar algo que eles sabiam que estava autorizado pelo juiz. Não sei se pode gastar dinheiro do erário assim. Esse procedimento eu não tenho conhecimento ainda. E eu falei, não, era um branco e tal. E depois a decisão, o juiz fala que como não conseguiu até o momento de provas, esse seria o único meio de questão de provas, e ele flexibiliza o artigo 5º da Constituição, em sua decisão, porque o juiz decide o que ele quer, né? Então, ele fez essa aberração jurídica, fez uma decisão autorizando o branco. E o mais engraçado é que o inquérito fala que o branco foi instalado pela contra-inteligência da PF e depois de 10 minutos ele foi encontrado. Então, imagina se não fosse a contra-inteligência, né? Sim, aí depois assim que eu cheguei lá, eu cheguei brincando com eles, porque eu não via eles, eu queria, sei lá, fazer aquele clima de brincadeira. O agente veio e eu falei para o agente, tem esse Wi-Fi aí? Brincando, ele deu risada. E depois, eu fui interrogado, por que eu podia ser Wi-Fi? Ou seja, essa é a Polícia Federal profissional do Bolsonaro, é a Polícia Tabajara, né? Tabajara. Tupiniquim, Aí foi quando o advogado perguntou para o delegado, mas como assim Wi-Fi? O delegado falou, eu ouvi no branco. E o advogado falou, nossa, que coisa feia, doutor, que coisa feia. E ele não sabia mais onde enfiar a cara. Depois disso, ele nem queria mais falar conosco. Ele fez aquela cara, porque é complicado você instalar um branco que você pega no pulo, né? Aquela coisa de a pessoa fica com vergonha, ela se sente, sei lá, desconversou. Aí ele... E depois apareceu essa decisão judicial fundamentando a instalação desse grampo. Isso mostra o quê? Realmente eles não tinham lado até ali. E depois desse grampo é quando surge essa relação do demolição, que, segundo o Thiago, segundo ele falou em depoimento à justiça, o delegado chamou ele e ofereceu que ele falasse essa delação com um script pronto, que segundo o Thiago falou em audiência. E depois aparece a demolição com o mesmo script. Só que a delação da demolição não tem pé e cabeça. E o inquérito que foi aberto com a delação dele, ele foi arquivado porque o que ele fala ali também não faz sentido. Ele chega a falar que o mandante de todos os julgamentos, isso é público, ele chega a falar que o julgamento ia pagar por isso. Foge da lógica. Aí é aquela coisa. O juiz, se ele percebe que o delator mentiu em algo, ele não pode homologar a delação. E se ele homologa a delação falando de julgamentos, ela tem que ser enviada ao STF.
porque tem uma autoridade prerrogativa de foro. Então, ou a delação tem que ser anulada por mentiras, se mentir uma vírgula, ela tem que ser anulada, isso está na lei, no 1850 de 2013, e se ele homologou, então ele tomou isso como verdade, e não enviou ao STF, ou até, não sei, ele pode ter investigado de Marmenses, vai saber o que aconteceu. Walter, a partir aí você fica então na cadeia, ainda continuam tentando negociar a delação com você, você se recusa a entrar na delação, né? Mas aí no curso natural do processo, e eu queria entender um pouco isso, Ari, você então consegue as primeiras vitórias judiciais, sai da cadeia e reconquista alguma liberdade, né? Como é que está isso hoje, Ari? Hoje, o processo hoje, na verdade, está na fase de todos os advogados apresentarem alegações finais, inclusive o advogado Thiago apresentou essa semana, e está concluído para a sentença, né? E o Walter tem hoje o direito de responder esse processo de liberdade, foi colocado em liberdade acho que há 2 anos. Isso, há 2 anos que ele está em liberdade. No primeiro momento, com tornozeleira eletrônica, né? E hoje não usa mais tornozeleira, mas tem essas restrições aí, no que diz respeito ao uso da rede mundial de computadores, que é o que priva ele aí de trabalho, né? Hoje, acho que nem advogado, nem jornalista, nem nós conseguimos aí trabalhar sem utilização da rede mundial de computadores. Então, estamos aguardando, o processo hoje está concluído para a sentença. Acredito que em breve teremos aí a decisão judicial no que diz respeito à condenação, à absolvição, à usumetria da pena, quais crimes serão condenados ou absolvidos, enfim. Isso é o doutor Ricardo que vai decidir. Então, perfeito. Agora, o processo está instruído, está faltando tão somente a sentença. Agora, Walter, você voltou ao curso de Direito, não mais na universidade aí em Araraquara, né? Por quê? Porque você se sentia estigmatizado, né, naquele grupo, e porque esse promotor, a gente falou aqui, quem não está aqui desde o começo, né, o promotor original continua lá, né? Professor lá nessa faculdade, o promotor que levou você a quebrar o código do Telegram, né, para se defender de uma perseguição jurídica que começou com ele e que não tinha nada a ver com Lava Jato. Continua lá. Você hoje é aluno de Direito em Ribeirão Preto. Por que você decidiu fazer Direito? Eu sei que essa decisão é anterior a essa questão da Lava Jato, né? E como você encara hoje o direito, né? A busca da justiça e o poder judiciário? Olha, eu comecei Direito porque antes do medicamento, eu respondia a processo por estelionato e havia essa perseguição, porque ela não foi tão somente do medicamento. Só que, ano passado, eu fui inocentado do processo de estelionato e tal, e eu sei que isso que eu fiz ajudou muito os demais processos, porque os juízes começaram a pensar, olha, se eu condenar aqui sem provas e sem fundamentar, agora tem mídia, tem tudo que pode cair em cima. Então, eles começaram a julgar de forma imparcial. Então, eu comecei a estudar direito e entender sobre direito, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E eu vejo hoje que, após a Vaza Jato, o direito mudou muito, porque a mídia tinha um poder gigantesco, as redes sociais. Então, essa pressão da mídia, ela fazia o juiz julgar segundo a opinião pública, né, e não as provas. Isso eu vejo que mudou um pouco, que o juiz, eles têm mais a coragem de fazer a coisa certa, de cumprir a Constituição e as leis. Então, eu comecei a cursar, a entender isso, e eu tenho, sei lá, me formar, fazer uma pós, um doutorado, e tentar inovar algo ainda no direito com estudos. Eu tenho esse sonho de conseguir algo que mude, que eu consiga alterar algo nas leis, ou entendimentos, ou até a forma como o direito estava sendo aplicado
no Brasil. E a faculdade, eu estou cursando, eu tenho muito mais facilidade de entender agora a matéria, de toda essa experiência, por ter convivido, inclusive no presídio, de políticos, pessoas que têm um conhecimento bem maior que o meu, que me ensinaram as coisas de direito, as técnicas, como funciona, e a minha meta é essa, porque eu preciso pegar o AB e começar a divulgar, porque vai ser uma forma de eu conseguir trabalhar. Enquanto isso, eu estou nessa, porque eu não tenho acesso à internet. O que eu consigo fazer hoje seria de forma remunerada, necessitaria da acesso à internet, porque o conhecimento que eu tenho, a vida toda, eu sempre fiz algo na internet, de sites, a programação, a todo trabalho, porque hoje, todo dia, em torno da internet, né? É difícil a pessoa ficar sem acesso à internet, sem iFood, sem Uber, sem a vacina. O orçamento da vacina era pela internet. Eu tive que ir lá de forma presencial, agendar a vacina. E eu acabo tendo favores, é uma coisa incerta, porque o que eu mais queria hoje era emprego. E, infelizmente, eu não consigo. Eu até uma entrevista de uma empresa grande, e o CEO lá me falou, ele falou assim, olha, eu te contrato, mas apenas quando a cautelar da internet estiver derrubada, porque nós temos um setor de compliance aqui que não autorizou o seu ingresso. Perfeito. Oi, Plínio, você quer falar? Tem alguns piques aqui, eu queria até emendar nessa pergunta sua. Tem alguns piques, não, tem alguns superchats aqui, que eu tô achando muito... É bizarro, né? É uma decisão judicial bizarra. Como é que você proíbe uma pessoa hoje, se tudo é feito pelo celular, né? Tudo é feito pela internet, tudo, qualquer coisa. Como o Walter disse, até para agendar vacina, você tem que entrar na internet. Mas o pessoal tá falando aqui, muita gente se solidarizando contigo, viu, Delgatti, aqui, ó. O pessoal falando aqui, ó, Delgatti, herói brasileiro. O Antônio César Leal agradeceu o superchat aqui. A Cris fala, lembrando do documentário de Carvalho. A Fátima Lemos por aqui também. Chegou até aqui, ó, alguém que está na Europa, aqui, a Débora Bianchini, para os lavajateiros e Moro Delgatti é delinquente. Para nós, democratas e progressistas, você é herói. E o pessoal perguntando, inclusive, aqui, ó, a Tereza, se tem Pix para apoiá-los de alguma forma, viu? E daí eu quero complementar um pouco essa pergunta do Luiz, porque a gente vê, assim, que muita coisa mudou na sua vida nesses últimos 3 anos, né, Delgatti? Não foi só uma questão de entendimento jurídico, mas eu queria saber, assim, hoje você vê quem é o Walter Delgatti antes de ter acesso a tudo isso? Porque muito se citou, inclusive, na mídia, eu lembro na época, de querer colocar você como um farrista, uma pessoa, né, meio inconsequente. Mas, assim, hoje eu queria que você traçasse esse cenário, porque muita coisa mudou, eu acredito que ampliou muito sua consciência e sua concepção de sociedade. Então, eu queria saber quem que era o Walter Delgatti antes disso tudo acontecer e quem que é o Walter agora. E depois vocês ficam à vontade aí também, se quiser divulgar Pix, alguma coisa, alguma forma de ajudar. O pessoal está querendo fazer campanha aqui para você. Olha, o Walter de antes era uma pessoa que era perseguida, que começou o curso de Direito tarde, eu deveria ter estudado antes, mas era questão financeira, questão de família, tudo. Então, eu tinha uma visão de globo, então eu era manipulado em questões políticas, e no final o Walter acabou sendo um traficante. Então, o Walter de antes, ele parou num traficante, uma pessoa que foi presa por tráfico. E o Walter de hoje é uma pessoa que eu me sinto orgulhoso pelo que eu fiz. Eu sei que eu estou sofrendo muito, porque eu entendi isso como um castigo que eles estão fazendo, de deixar sem internet e as demais cautelares. Só que hoje eu sei que as pessoas sabem que eu não sou mais um traficante, então isso é um alívio para mim. Valeu a pena. Valeu a pena por esse motivo, porque eu perdi até a namorada na época, por isso. Então, aquela sensação de provar, não, eu não fiz isso e está provado.
por mais que eu tenha que ter acessado os membros dos 3 poderes, correr esse risco gigantesco, mas eu consegui o que eu queria, que era provar isso. E hoje, com isso, eu passei a ter conhecimento de política, de como funciona, a participar, assim que na internet, eu posso lutar por política, eu posso até que enfim ser um militante que eles queriam impor, se eu achar que isso tem resultado, que isso compense, que isso pode ajudar o Brasil. E o Walter de hoje é um Walter é um Walter que sempre orgulhoso do que fez, e, por outro lado, sendo influenciado pelo juiz e também um pouco pela mídia, pelos documentários, mas, em contrapartida, essa sensação de conseguir fazer isso, de provar a minha inocência no tráfico, e também com o vazamento, eu acabei mudando, de certa forma, a vida de 215 milhões de brasileiros, inclusive o Lula, que ele foi inocentado de 21 processos, acredito que ele seria condenado a 500 anos de prisão, 600 anos de prisão, ou seja, valeu a pena, e aquela coisa, o que eu fiz teve o poder de mudar o presidente da República, acredito eu que assim será nas eleições, e mudar a vida de todos os brasileiros. E aquela pergunta sua no começo, se eu tenho a dimensão e o alcance disso, eu não tenho ainda. Então, quando eu souber a dimensão histórica, o alcance disso, eu conseguirei responder quem realmente é o Walter de hoje. Posso dar uma de jornalista aqui? Fica à vontade. Faria tudo de novo, Walter? Faria, sim, sem dúvida alguma. Tudo de novo, e passaria por tudo de novo. Valeu a pena. Não, isso. Agora, antes da gente falar do teu Pix aqui, que, aliás, estará, né, para quem quiser ajudar você, tá, eu vou até dar essa ideia aqui ao Plínio, quando o Plínio fizer a reportagem consolidada dessa entrevista de hoje, que vai estar disponível no site da Revista Fórum, né, o Pix vai estar lá também, consolidado, para quem quiser te ajudar, te auxiliar nesse processo, né, porque aqui a gente está trazendo à tona um lado fundamental da história que ainda não foi conhecido, que não era conhecido e que está passando ao largo do roteiro dos documentários sobre o caso. Mais uma vez digo, não se preocupem com o som, é uma questão, é uma injunção, ainda tem um ou outro reclamando, é uma injunção desse processo, eles não podem ter acesso, ele não pode ter acesso ainda à rede de computadores, por isso que ele está com esse afastamento. Bom, só um momento, Delgatti, mas você vinha falando da tua história aí, as pessoas precisam saber também que você é um vencedor na vida, você foi abandonado, e você nunca escondeu isso na nossa relação de fonte e repórter, né? Você foi abandonado na infância pela tua mãe, o teu pai já tinha problemas de saúde ali, no portão da casa de sua avó, você e seu irmão mais novo, né? De uma avó que era uma pessoa humilde, simples, né? E que você teve que sobreviver e trazer junto teu irmão, você ainda criança. Então tem essa história ainda, né? Sim, exatamente. Eu fui abandonado e tive que virar e cuidar de mim e meu irmão. Eu morava em um bairro bem pobre, assim, que as pessoas que conviviam lá, aquela bolha, hoje em dia, ou morreram ou usam drogas na rua, sabe? Que eu tenho conseguido sair dali. Então, eu tinha essa forte influência de drogas. O meu pai fazia de drogas com crack, então a família em si era bem complicada. E eu, com sorte, não sei, com a minha cabeça, eu pensei sempre em sair daquilo. Eu consegui desde pequeno. Desde os 12 anos, eu fui virando com 11 anos, eu vendia sorvete na rua. Eu pegava um carrinho e ficava soltando aquele apito e vendendo. Então, eu sempre consegui virar com isso. E, então, essa coisa de vitória, de conseguir algo, uma coisa que realmente eu sempre insisti.
E é um dos motivos que fez com que eu tivesse a coragem de divulgar isso, tivesse a expertise de bater uma cópia no computador, e depois a defesa do ex-presidente teve acesso de forma legal, de forma formal, né, no caso. Então, essa junção de tudo que aconteceu na minha vida foi o que fez eu entregar aquilo, eu buscar justiça, eu não vender aquilo, eu não apagar aquilo com medo e desistir. Porque, nunca foi fácil para mim. Então, eu apanhei tanto da vida que naquele momento eu pensei, não, eu vou divulgar porque se eu apanhar mais uma vez, eu tô calejado já, assim, né? Então, é uma junção de fatos que levou a essa decisão, porque, de certa forma, é uma decisão difícil. Uma pessoa que é processada, que não tem algum apoio da família, ou até alguém na política, alguém político, nada, ter a coragem de pegar o documento da maior operação do mundo, no seu auge, e divulgar. Então, sei lá, foi tudo isso que levou a essa decisão minha, de entregar, e é o que justifica que eu nunca tive partido político, militância, fora o delegado que provou isso, que me mudou, que eu nunca tive nada com o PT. A única coisa que havia era uma ligação com o MDB, me filiaram, eu me filiei. Isso foi quando eu tinha 16 anos, ou 17, fizeram isso. O rapaz aqui em Araraquara, ele precisava juntar assinaturas, ele fez isso, mas eu nem sabia de política, tanto que ele fazia sentido, né? Ligaram ao PT, mas é filiado ao MDB na época. Foi bem assim. Perfeito. Ari. Só uma passagem, logo nos primeiros dias que o João estava preso na Papuda, estive com ele lá praticamente uma semana toda, e quando eu chego em Araraquara, os amigos dele me procuram. E como que está o Walter, né? Eu lembro que eu brinquei com o amigo dele, eu falei, pensa num preso feliz, é o Walter. Ele estava com a cabeça assim, é o que todos falam, ele estava com a cabeça assim, muito boa naquele momento, sabe? Esperando pelo pior, né? Graças a Deus está aqui com nós hoje. Tem um vídeo que ele conversa com o advogado, e ele conta, ele fala, não, o Walter acordava dando risada e ia dormir sorrindo, enquanto os demais choravam o tempo todo. Eu estava preso, é aquela coisa, eu estava preso, mas com a consciência limpa, solta, né? Enquanto isso, o Moro e Ética Terva estavam soltos com a consciência presa, no que estava acontecendo. Tinha uns presos todos lá, né, Walter? O Gedel Viralinho, isso. Lá na Papuda. Sim, especulavam, Walter, o que você viu, o que você não viu. Não, eles queriam saber. Eles queriam que eu desse um Ctrl F na minha cabeça com o nome deles, né? Aí eu falei, eu nem conheço vocês. Uma das perguntas aqui era justamente essa, viu, Walter? O pessoal estava curioso como é que foi a sua passagem pela prisão, né? E acho que já respondeu. Se tiver mais algum caso curioso que você viveu lá dentro, né? Que a gente sabe que tomou uma proporção muito grande na época, né? Ainda existe uma proporção muito grande. Eu não sei se foi o meu jeito ou o quê, mas eu vi algumas denúncias lá em Brasília que eles torturaram alguns presos que militavam a favor do PT e tal. Só que comigo não, comigo me trataram super bem, mas super bem mesmo. Era melhor que um hotel lá, o presídio, o tratamento dos agentes, conversavam, falavam do caso. Só que eles eram bolsonaristas. E quando o Moro fez aquela denúncia contra o Bolsonaro, eles viraram inimigo do Moro, aí passaram a me tratar melhor. Então, eu não sei se foi do jeito ou o que foi, mas no presídio lá, a questão dos presos me tratavam super bem, porque eles eram políticos investigados pelo Lava Jato, se beneficiaram com o fim da prisão de segunda instância. De certa forma, eles conversavam tudo. Você estava na ala da Papuda, onde estavam os presos, né, da Lava Jato e ainda um resquício do Mensalão, e aí eu vou explicar, estava o Luiz Estevão, né, que estava ainda cumprindo pena e que fez alguns acordos para reformar aquela ala do presídio, onde ele ficou muitos anos, inclusive fez academia, criou relação com os carcereiros, né? Foi uma espécie de síndico daquela área. Ele foi minerado por isso, e os carcereiros também, né?
Exatamente. Ele comprou um terreno, loteou, fez o condomínio e deu um terreno para casa da gente. Construir sua casa. Isso que está na decisão e na mídia, né? Exatamente. Veja bem, já está aí, né, o Pix, né, para ajudar o Walter Delgatti, é o ajudeovalter@gmail.com. Para muita gente que perguntou, está aqui, ajudeovalter@gmail.com. E estamos nos aproximando do final. Eu quero ouvir muito o Ari agora nessa conclusão, mas falar uma coisa para você, Delgatti, também, para o Plínio. Nós temos aqui, e esse foi um dos interesses de trazer, porque nós temos a notícia, o fato, alguém que viveu, que fez, e que no curso desse processo histórico está sendo limado dos roteiros de quem está tentando ter um protagonismo maior do que lhe é devido pela história, no curso dessa história. Walter Delgatti Neto está aí lutando pela restauração da liberdade plena dele em razão desse processo, que é um processo kafkiano que ele viveu, né? Ele descreveu aqui, e a gente tentou conduzir essa entrevista para que ficasse claro, né? E aqui eu vou usar uma expressão, um termo técnico de roteiro, né? Que há uma jornada do herói, né? A jornada do herói, né, é a jornada do Walter, esse personagem que a figura... Depois que eu conversei com ele algumas vezes, eu disse, Walter, a imagem que me ocorre disso que você fez, dessa sua história, é o seguinte: você estava lá em Araraquara, lutando para viver, ganhando a tua vida com as tuas virações, com o que você faz. Você era um garimpeiro da vida ali, entendeu? Tinha a montanha, você estava minerando a montanha, cortando, quebrando pedra com picareta e tal. Foi entrando num túnel, acima dessa montanha tinha o Reino Encantado da República de Curitiba. E aqui naquele Reino Encantado pontificava esse personagem Sérgio Moro e à direita dele o Deltan Dallagnol. Né? Você não tinha nada a ver com esse muro, você estava entrando na montanha e aí iam aparecendo algumas pepitas, você ia vivendo. Isso, então nessa mineração você encontrou um veio, e aí você foi cavando esse veio, esse veio vieram as mensagens do Telegram, e aí você foi descobrindo uma mina muito superior àquilo que você imaginava. Quando você deu a machadada final, a picaretada final, aí a montanha ruiu. E aí ruiu com ela a República de Curitiba inteira, ruiu com ela a Lava Jato, a montanha não existia, né? Então, essa é a jornada. Isso é, sim, e aí eu falo, tem gente que eu conheço, inclusive, que me mandou mensagem aqui por WhatsApp, né? A turma do audiovisual, amigos meus, roteiristas e cineastas, né? Aqui existe uma história para ser contada, eu não tenho dúvida. E que não foi contada nem no filme da Maria Augusta, Um Amigo Secreto, e não será contada dessa forma independente no filme do Padilha, com os arquivos do Glenn, porque o Padilha está querendo lavar a biografia em razão, né, do mecanismo, que foi um desastre do ponto de vista do audiovisual e da historiografia do audiovisual brasileiro. Walter e Ari, eu queria te ouvir sobre isso. Plínio, você deve ter alguma pergunta, mas desde já faço o meu agradecimento. Vamos lá, depois eu já fecho aqui. Pode falar, Ari. Eu queria agradecer a oportunidade, né, Plínio? Agradecer o Lula, que é um grande amigo. A luta do Walter com a justiça ainda não terminou, né? Espero que estejamos próximos a isso. O processo está concluído para a sentença. Estou bastante confiante, né, na dissolução do Walter. Existe também um projeto aí do senador Renan Calheiro, no sentido de anistiá-lo, caso, né, a gente não tenha êxito aí na sentença. No Senado, né, Walter? No Senado Federal. Peço apoio de todos, né, todos que estão aí nos ouvindo, que estão apoiando aí a figura do Walter, o comportamento do Walter como um cidadão de verdade.
Então, só tenho que agradecer a todos, agradecer o Plínio, agradecer o Lula por essa oportunidade, e estamos à disposição aí. Obviamente, né, estamos um pouco limitados no que diz respeito aos assuntos, em função de decisão judicial, mas estamos sempre à disposição. Se precisar da gente, estamos à disposição, Lula. Eu quero agradecer, viu, principalmente por essa abertura, viu, Walter? Eu acredito que assim, não deve ser fácil para quem passou por tudo isso e ainda ver o Brasil da forma como a gente está vivendo, de uma maneira tão sombria, né? Porque, na verdade, tudo que acontece hoje no Brasil, e esse processo que a gente tenta reverter nas eleições desse ano, sobre ameaça, começou lá atrás com esse processo da Lava Jato, né? Esse processo de perseguição. E daí eu queria até, para você fechar aí nas suas considerações, eu queria que você fizesse uma reflexão em cima disso, né? Porque a sua história de desenvolvimento como ser humano, eu acho que confunde com essa história de amadurecimento do Brasil também em relação a esse tipo de abuso que foi feito dentro do Ministério Público, dentro da Justiça Federal, por Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol, a serviço de pessoas que resultaram no que a gente está vivendo hoje. Então, assim, primeiro eu quero muitas mensagens, então eu quero transmitir aqui toda a minha solidariedade ao Walter, que ele abriu um pouco da história dele, uma história de vida também, que é uma história muito... talvez que coincida até com a própria história do país, né? E queria que você fizesse essa análise, está tocando a campainha aqui em casa, mas fizesse essa análise aí de como você vê, e principalmente como você vê o seu futuro e o futuro do Brasil, né? Diante de tudo que a gente viveu. E assim, o que eu tenho para falar para você é agradecer enormemente você ter... Por acaso, a gente viu que foi meio que por acaso, mas para mim nunca existe acaso, viu? Ter entrado nessa história e, como disse bem o Lula aí, ter colocado abaixo essa montanha que estava atrapalhando tanto o desenvolvimento do país, viu? Obrigado. Olha, agradeço as palavras e, a priori, assim, eu penso até onde eles chegariam se eles continuassem. Então, sei lá, um na presidência, outro na PGR... O que eles mudariam no país com um pacote de 10 medidas, depois poderia surgir o de 20, o de 30. Então, e fora isso, eu vejo que o lavajatismo, isso é fato, né? Ele trouxe o bolsonarismo. Porque se não fosse o atual presidente, o ex-presidente ser preso para não conseguir se candidatar, segundo pesquisas, ele ganharia e não existiria isso. E muitas pessoas, elas passaram a sair da caixinha, assim, a falar o que antes não falava, o discurso de ódio, o bolsonarismo em si. E eu vejo que vai ser difícil de tirá-lo ainda, porque ele continua. E, de certa forma, o que eu fiz foi o que conseguiu estancar um pouco isso, porque... se realmente mudar agora nas eleições, foi assim, a esperança. Esse ato que eu fiz, ele resultou nisso. E consegui alterar isso, e consegui voltar as coisas como eram. E o resultado do atual governo, que vem no bolso, sente, teve a pandemia também, que prejudicou bastante, mas eu penso mais se eles continuassem. Como seria... Se o atual governo continuaria, se após ele indicaria alguém. E o judiciário, eu vejo que mudou muito. Um exemplo é que o Caixa 2 sempre foi crime eleitoral. O Moro trouxe para comum. Então, se pegar um crime que todos cometem e respondem lá e trazer para comum, ele faz uma puta numa operação. Um exemplo é motel. O motel é uma lei em desuso. Em pontos para atos criminosos é crime, só que o costume hoje deixa o motel existir. Imagina se um juiz hoje fala, não, quem tem motel vai preso. Ele faz a maior operação do Brasil, do mundo, da história. E é o que ele fez. Então, e o judiciário foi aceitando isso, deixando a competência para o Moro, mas só que o papel fundamental foi da mídia, mais em particular da Globo.
Tem um documentário que chama O Outro Cidadão Kane, algo assim, que já mostra a Globo agindo lá atrás, fazendo exatamente isso. Então, tanto que no começo agora, a Globo estava lançando já o Moro, a presidência. Agora que viu que... Não, aí foi isso. Deu tudo errado para eles, né? Mas olha, essa analogia com o motel eu não tinha ouvido ainda, achei sensacional. E não É o que aconteceu. E aliás, motel é algo que me parece também que é um negócio em desuso, né? É como o telefone é fixo, né? O motel está sumindo, né? Sim, exatamente. Tá ótimo. Né? Então, eu vejo assim que, de certa forma, eu colaborei tanto com o direito, a justiça e, o mais importante de todos, né, a democracia, que é... Ô, Walter, não sou eu que estou perguntando aqui, viu? Chegou aqui um superchat perguntando: pergunte ao Delgatti se ele vota no Lula. O voto é secreto, pessoal, mas daí, ó, eu só estou colocando. O Walter de hoje, sem dúvidas, vota no Lula, e não só vota, como eu peço que vote no Lula. Faço campanha para ele, o que for preciso, o Walter de hoje. Por quê? Porque eu tive toda a experiência, eu vi o que aconteceu, então, o Walter de hoje, sem dúvida alguma, aperta 13. Excelente. E também falar aqui, tem alguns pedidos, mais uma vez, já falamos várias vezes, mas qual é o nome do advogado do Walter? Ariovaldo Moreira. Ari, né, é advogado do Walter, está com ele nessa batalha há muito tempo. Walter Delgatti Neto, Ari, olha, muito obrigado pela entrevista, foi muito bom revê-lo, reencontrá-lo, Walter, né, por aqui, né, e você está aí com o volume 3 de Trapaça, né, que entre, leia... É um presente, que é um exemplar. Pois é, eu só me lembrei quando voltei para Brasília, que eu disse, putz, né, podia ter mandado do Ari também, mas eu vou te mandar. Eu tenho teu endereço aqui do escritório, eu vou te mandar, né? Olha, muito obrigado a vocês, né? Muito obrigado a quem esteve conosco até aqui, né, Plínio? E muito obrigado ao Ricardo Berzoini, que iria participar, né, do programa aqui na meia hora final, mas estava assistindo a entrevista e disse, por decisão dele, disse, olha, não me chama agora que eu quero continuar ouvindo o Walter Delgatti, né? Não me chama agora e eu venho amanhã o programa, não é isso, Plínio? Aliás, diversas pessoas aqui, eu estava interagindo também, que eu estava recebendo mensagem aqui, não para agora que vai haver uma revolução aqui em casa. Eu só quero agradecer mesmo e colocar à disposição sempre a forma, tanto sua quanto... E eu espero que, surgindo mais oportunidades, eu estou à disposição de conceder outras entrevistas, de falar dos assuntos, né, que ele seja liberado no momento pela justiça, e ver até quando que a justiça ela conseguirá limitar de coisas que são ilegais, que, do ponto de vista jurídico, não poderiam estar acontecendo. E o que eu entendo, particularmente, como castigo, né? Isso. Maravilha. Mais alguma coisa, Ari? Quer complementar e fica à vontade. Walter. Não, e por fim, eu peço a todos que estão assistindo e vote consciente e aperte 13. Maravilha. Sensacional. Lula, mais uma vez, obrigado, viu? Amanhã obrigado a vocês. Mas ainda continua aqui a programação na Fórum. Às 5 horas tem nosso querido Miguel do Rosário. Depois à noite tem Sinara Menezes com o Brocou. Amanhã, Mauro Lopes com o Fórum Café. Eu volto para o Fórum Café na segunda-feira, mas amanhã ainda estou aqui com o Lula às 11h30. Obrigado a Ari Moreira, principalmente pela disponibilidade em ajudar uma das pessoas que são chaves na história do Brasil. Obrigado, Walter Delgatti. Obrigado, Lula, por essa parceria. E amanhã a gente volta a partir das 11. O Fórum é 11h30, mas a gente está aqui a partir das 11. Mandar um beijo para o Rovai e para a Adri, que está assistindo a gente. Abraço, obrigado. Obrigado. Obrigado.